Então, pessoal, vamos lá, dar início então a essa segunda parte. Vamos começar a resolver alguns exercícios, tá? Vai ser bem dentro daquela dinâmica que nós já estávamos acostumados, tá? Eu vou fazer o primeiro exercício para poder a galera, vocês tirarem um pouquinho aí da inércia. E depois eu vou propor um exercício, dar um break aí de uns 10 minutinhos para cada exercício, né? Para vocês poderem pensar, tentar rascunhar alguma coisa. É importante que vocês tentem resolver esses exercícios para que a gente consiga fazer com que a dinâmica da aula flua e a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência aí, principalmente no aprendizado de vocês. Então, exercício 1 dessa lista aqui, que é a lista da página 86. Solicite ao usuário 5 números inteiros, guarde-os em um vetor e em seguida imprima-os na tela. Tá? Depois, em seguida, conte quantos elementos são negativos e informe ao usuário. Daria para resolver tudo de uma tacada só, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso de forma bem paulatina, tá? Então vamos lá, vou criar aqui, essa aqui é a lista de exercício 4, que é lá da página 86. Vou criar aqui mais um projeto específico para a lista de exercícios, tá, gente? Então, lista exercícios 04. Não crie. Uma classe exercício 1, tá? Bom, como eu vou interagir com o usuário, mais uma vez, import.java.util. Vamos criar aqui o nosso vetor, né, de valores. Eu já vou criar e instanciar, que são 5 valores. E eu vou fazer vários loops, tá, gente? Eu poderia resolver isso num loop só, mas eu vou fazer questão de fazer várias vezes, até para poder reforçar isso com vocês. Então, o primeiro loop, for, variável do controle do loop, começando do zero, que é o menor índice num vetor, enquanto i for menor que o tamanho do vetor. Então, a variável que representa o vetor, ponto length. A pessoa poderia botar i menor do que 5? Poderia, mas é bom usar a propriedade length para vocês poderem se acostumar com esse conceito, tá? Bom, feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer agora é perguntar para o usuário que ele informe o valor. Ele vai formar um valor e eu vou armazenar esses valores diretamente dentro do vetor, tá? Ô Daniel, só me tira uma dúvida aqui, que também foi uma dúvida na hora da prova. Na hora do print aí, se eu quiser escrever lá, informe um valor do usuário, aí o número. Uhum. E esse número foi uma variável que está declarada lá em cima. Como é que eu coloco ela aí? Sem problema nenhum. Entendeu? Você monta a string. Porque no caso aí do print, ele vai pegar o valor da variável e transformar num string, entendeu? No valor de texto. Entendi. É mais e mais, entendi. Isso, concatenar, que é o mais, tá? Uhum. E aí, ó, armazena aqui dentro. Aí ele pede o seguinte: depois que você obteve os valores, imprima os valores na tela. Dá para resolver tudo de uma vez só, mas a gente vai resolver de forma bem paulatina aqui, ó. Vou imprimir os valores. E aí tem a última parte do problema, que ele pede para que a gente conte quantos elementos são negativos e quais são os elementos negativos. Então, nesse caso aqui, eu vou aproveitar e já vou começar a contar quantos elementos são negativos. Então, se v na posição i for menor do que zero, então eu pego a variável conta e acrescento ela de uma unidade. Vou percorrer novamente agora e só imprimir os negativos. If v1,
Eu tenho que botar uma mensagenzinha antes ali, tá, gente? Menor do que 0. Então, imprime. Daniel, qualquer hora você pode declarar uma variável Sem problema. Qualquer momento, assim como no C. você também deixa isso? Claro. Ué, não ensinaram isso pra gente não, ué? Você pode declarar em qualquer momento, variável, sem problema nenhum. A única linguagem que vocês talvez tenham contato, que vocês tinham um bloco de declaração de variáveis, é o Pascal. Você tem lá o var, que é um bloco de declaração de variáveis. Ué, isso aí não passaram pra gente não. Eu pensei que variável tinha que declarar tudo lá em cima Não. lá. Você pode declarar a qualquer momento dentro do código. Mas existe alguma boas práticas Não, de informação? não, Não. não. No caso do C, não, é até normal, é até que eles chamam de C-like, né? A gente costuma utilizar as variáveis à medida que elas vão sendo necessárias, entendeu? Sem, é um padrão mesmo, não tem questão de boa Entendi. prática não. Mas é porque quando você pega uma linguagem mais estruturada, como Pascal, por exemplo, Pascal ele tem um bloco de variável, para declaração de variável, entendeu? Tem lá, você começa o código, aí tem um bloco var, que você declara todas as variáveis lá dentro, aí tem um bloco begin e você começa o código. É mais também uma forma de quem está começando a programar se organizar também, entendeu, Alan? Sim. Então vamos lá. Vamos botar os valores aqui. Ah lá, o que eu informei foi 1, menos 1, 2, menos 4 e 5. Um total de dois valores negativos que são menos 1 e menos 4, tá? Lógico que esse código é um código que não é um código otimizado. Usei loop demais, aí não precisaria usar esse monte de loop, mas eu estou seguindo mesmo a lógica do problema para poder, para que vocês possam exercitar esse conceito de ficar percorrendo vetores aí, utilizando loops para isso. Alguma dúvida nesse exercício aí? Se não temos, vamos para o próximo e aí vai ser com vocês. Por que lá na hora de imprimir você colocou só mais conta, não precisou de colocar mais na frente e mais depois? Aonde? Total de número negativos, aí fecha as aspas, mais conta. Porque eu não quis colocar mais nada aqui depois do conta, né? Aqui eu botei abre parênteses, fecha parênteses, né? Eu botei o i entre parênteses, né? Ah, entendi. Captei. Entendeu? Aqui eu só exibi o conta. Subir? Ah. Sacaram? Sacou, Elano? Peguei. Então, tá bom. Vamos lá. Leia um vetor de 10 elementos e em seguida acha a posição do elemento de valor m, dado pelo usuário. Como é que é esse problema que eu quero que vocês tentem? Vou dar uns 10 minutinhos para vocês quebrarem a cabeça e resolver. Vocês vão popular um vetor com 10, um vetor inteiro de 10 valores inteiros. Aí depois o usuário vai formar um valor inteiro qualquer, m. E aí vocês vão percorrer o vetor e dizer, olha, esse valor se encontra na posição x do vetor ou não se encontra dentro do vetor, tá? Então vocês vão obter 10 valores, armazenar isso dentro de um vetor. Depois o usuário vai informar para vocês um valor e vocês vão fazer uma busca nesse vetor, tentando achar esse valor dentro do vetor. Se achar, você vai dizer, olha, está na posição tal do vetor. Ah, não achei. Então você vai dizer, esse valor não existe dentro do vetor. Ok? Vamos lá, 10 minutinhos aí para vocês quebrarem a cabeça aí, daqui a pouco eu vou corrigir. Vamos lá, pessoal, vamos resolver esse exercício aí, né? Se você der mais 10 minutinhos, eu acabo ele. Pô, mas 10 minutos, Elano? Ué, mas nós somos desenvolvedores ultra júnior. Tá bom, vou dar mais 5 minutos. Pode Tá ser? bom, Tá bom. tá valendo. Falou. Então vamos retomar então. Vamos lá, leia um vetor com 10 elementos, em seguida acha a posição do, vetor, do elemento m dado pelo usuário. Ai, cadê meu Eclipse? Está aqui. Então, exercício 2. Java.util Scanner. Vamos lá.
como eu vou interagir com o usuário, então eu vou pedir aqui. Vamos criar aqui um vetor de 10 elementos, tá? E vamos obter esses valores com o meu usuário. Então vamos lá, obter o valor e vamos armazenar isso na posição iésima do nosso vetor V, dando valor a valor. Então, depois eu vou pedir para o usuário me informar um valor M. O usuário vai... E aí eu vou varrer o vetor novamente. Elemento a elemento do vetor, verificando se eu encontro esse valor M. Bom, como resolver aqui uma questão? Como é que eu vou saber que foi encontrado o valor M? Ô, Daniel, meu funcionou, hein? Beleza, mano. Você compartilha a tela aí. Acabei agora. Tá bom, daqui a pouco a gente testa. Acompanha com o meu aí. Como é que eu vou saber se encontrou ou não a posição do vetor? Tá? Existem várias formas de resolver isso, pessoal. Uma das formas é eu criar uma variável que vai conter a posição do elemento do valor M dentro do vetor. E eu vou inicializar essa variável com um valor que não é possível de posição, -1. No Java não existe essa variável de posição. Se depois de passar por esse loop aqui, essa variável pos continuar com -1, significa que eu não encontrei. Então, se eu encontrei, então pos recebe a posição dada pelo i e eu posso parar o loop. Na realidade, o que eu vou estar fazendo aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou estar encontrando a primeira ocorrência do valor no vetor. Tá? Eu posso ter também um outro approach, que é encontrar todas as ocorrências de um determinado valor no vetor, que eu vou fazer uma variação daqui a pouco desse exercício para vocês. Tá? Então, se pos foi igual a -1, então eu vou informar o seguinte, olha, não foi encontrado o valor no vetor. Caso contrário, valor encontrado na posição tal. Vamos testar. Nossa, meu vizinho só fura a parede, velho. Eu tô bem pra caramba de vizinho, vocês não têm ideia. O de cima parece um poltergeist. Arrasta móvel dia e noite. E bate porta. Parece que tem um poltergeist morando em cima. E o do lado só sabe furar. 4, 6, 7, 10, 11, 12, 45, 90, 100. Aí eu vou falar um valor, tá? Para procurar. Por exemplo, o valor 7. O valor foi encontrado na posição 3, que seria a posição 4, né? Começando do 0. Ó. 0, 1, 2, 3. Ok? Elânio, ficou mais ou menos assim o seu também? Compartilha aí com a gente aí. Um pouquinho diferente. Espera aí. Ué, eu não posso compartilhar a tela não, hein? Ah, tá, pera aí. Você não tá como... Deixa eu colocar aqui. Make a presenter. Change. Vai lá. Tá vendo aí Tô vendo. o Java aí? Tô vendo, o Eclipse. Ah, o Eclipse. Então. O que eu fiz? Eu varri aqui. Populou, para encher ele.
Depois eu criei a variável m, que é o valor que eu quero saber onde que ele está. E eu varri o vetor procurando esse valor. Se ele for igual a m, aí eu salvo ele dentro da variável posição. Entendi. Eu salvo o valor de i dentro da variável posição. Entendi. E Não. depois, na hora... Só isso aqui que não funcionou do jeito que eu queria. Se eu não informar o valor, ele me deu que a posição é 0. Sim, o que acontece? Ele não respeitou isso aqui, ó, esse if aqui, ó. Isso, mas aí... Esse m foi igual a 0. Não, o m não tem dois errinhos aí dois problemas aí no seu código. Primeiro, posição igual a 0, variável posição igual a 0 é uma posição válida. Por exemplo, se o elemento procurado estiver na primeira posição, entendeu? Então eu tenho que declarar o m como menos. Não. O m é o valor que você vai procurar. A posição. A posição aqui eu tenho que declarar como menos 1, por exemplo. Menos 1, isso aí. Aí, beleza. Entendi. E esse teste desse if aqui na linha 24 não é em cima do valor m, é em cima da posição. Se a posição for igual a menos 1, então não foi, entendeu? Valor não encontrado. Menos 1. Aí você vai falar valor não encontrado no vetor. Testa aí, pra você ver. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Eu não coloquei o 7. Não foi informado esse valor. Moleque. Agora deu certo. Tá bom? Deixa eu ver. Igual a... Aqui, ó. Vamos do lado aqui embaixo. 2. Posição 1, certinho. Tá bom? Isso aí chama-se pressa. Se a gente faz na pressão aí, o professor querendo voltar à aula e dá errado. Pressão, vocês querem ficar ouvindo música, isso sim. Vamos lá. Vamos voltar aqui a vaca fria. Mas boa resolução. Vou fazer uma variante desse mesmo problema, pessoal, porque é o seguinte. Nesse problema aqui, eu estou encontrando a primeira ocorrência do valor. E se o valor repetisse? Tá? E se houvesse, por exemplo, se eu quisesse saber todas as ocorrências de um determinado valor dentro de um vetor. Então imagine que eu possibilite o usuário a repetir os valores aqui dentro. Eu vou copiar esse código aqui, ó. Não é assim que desce. Elano, eu vou só mutar você aí, tá? Foi mal. Não tem problema não. Então eu vou copiar esse código que está aqui, tá, pessoal? Vou criar aqui um exercício 2B, tá, com uma variação interessante aí para a gente poder, até mesmo para exercícios, aplicações aí mais futuras aí, tá? Copiar aqui, colar aqui meu código, renomear a classe, porque tem que ter o mesmo nome do arquivo, né? Vamos lá. Não, ficou como exercícios. Não, exercício 02B. Pronto. Vamos imaginar agora que há a possibilidade de ter mais de uma ocorrência de um determinado valor dentro do vetor. Então, ou seja, se eu executo do jeito que está, então imaginemos que, por exemplo, um elemento ele aparece na posição 2, depois aparece na posição 5. Do jeito que está aqui, com esse break, ele vai parar na posição 2 e dizer, ó, o elemento está na posição 2, mas faltou os demais elementos. Se eu não usar o break, que foi como o Elano fez agora, eu vou trazer a última posição de ocorrência do vetor. Então, digamos que do elemento no vetor, digamos que ele apareceu na posição 2, depois apareceu na posição 5. Se eu tiro o break, ele vai me dizer que está na posição 5, mas eu perdi a posição 2, tá? Existem várias formas de resolver isso, mas a gente vai tentar utilizar os tipos de dados que nós já vimos aqui até agora, tá? Eu poderia usar um ArrayList para poder empilhar esses valores, tá? Ou outras estruturas aí. Mas eu vou fazer uma solução um pouco mais assim caseira. Essa variável pos, eu vou declarar ela como sendo uma variável do tipo string. Opa, vamos escrever.
cabeça tá meio confusa hoje. E vou inicializar ela com a string vazia, tá? E vou dizer o seguinte: toda vez que eu encontrar uma posição no vetor que esteja igual àquele valor, eu vou acrescentar aquela posição na variável pos, assim, ó. Pos recebe ela mesma, mais a variável i e mais um espaçozinho, tá? Ou posso botar uma vírgula, seja o que for. Ponto e vírgula. Ou seja, eu vou pegar a variável de texto string pos, achei uma posição, concatena nela. Achei a próxima posição, concatena nela, e assim segue, tá? Esse número que entra na string entra como uma letra? Entra como um texto, tá? No caso do Java, quando eu tenho um tipo de string e concateno a ela, não tenho noção de somar um valor, né? Quando eu faço a ação de concatenar, intrinsecamente o próprio compilador converte para string, tá, Ilano? Entra como string, tá? Captei. E aí, ó, o que eu tenho que testar é o seguinte: se esse cara tá vazia, olha lá, isEmpty, ou se igual a vazio. Vamos testar? Eu podia ter deixado minha variável vazia lá, ao invés de botar -1? Não, mas aí porque isso aqui só é vazio porque é string, tá? Não tem noção de vazio no caso do numérico, né? Isso é uma variável de texto, tá? Por isso que eu posso ter o vazio. Então, ó, o 2, por exemplo, repetiu aqui ó, 3 vezes aqui dentro, tá vendo? Aí eu quero 2, ó. Olha lá, posição 1, posição 4 e posição 7. Posição 1, apareceu depois na posição 4, depois apareceu aqui na posição 7 do vetor. Entendeu? Ele começa do zero, né? Sim, sempre começa do zero. Então eu estou falando na posição 1 porque é a posição 2. Ó. Aqui é a posição 0. Tá? Se a gente quiser... Deixa eu ver aqui. Aqui. Se eu for fazer um programa para alguém, eu tenho que dar um +1 ali. Mais ou menos. Se eu quiser dar a posição, digamos que depois eu quero pegar esses valores e passar para um método, fazer uma execução dentro da minha loja do algoritmo, eu não posso somar o +1, né? Agora, se você quiser realmente fazer uma coisa mais visual para o usuário saber que na posição, soma +1 aqui, ó. Na hora de armazenar, entendeu? Sim. Por que eu botei entre parênteses? Porque primeiro eu vou somar na variável e depois concatenar na string. Será que vai dar certo? Vamos testar? 2, 3, 4, 2 novamente, 3, 45, 60, 2, 3, 10, e aí eu quero o 2, ó lá. Aí sim, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sacou, Elano? Peguei. Então tá bom. Aí eu vou deixar essas duas variações aqui para vocês. Aqui é exatamente aqui é a letra B. Ai. Dúvidas? Só deixa lá para eu salvar a foto aqui. Calma aí. Vou tirar a foto. Vou fazer um teste aqui no negócio. Vai lá, deu certo. Meu toque tava aquela vírgula sozinha no final tava me enchendo o saco, não tava gostando. Deu certo. Beleza? Aí eu vou deixar também isso aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma função da string, ó. Substring, começando da posição 0, mas eu quero desprezar o último caractere da string, ó. Até... Aí não aparece aquela vírgulazinha solta lá no final. Você não pode cobrar na prova, não. Ah, meu Deus do céu, vocês não têm que aprender a aprender? De repente tem uma função chamada substring, entendeu? Pode cobrar não, né?
Então tá bom. Bom saber, Elano. Galera, vamos fazer mais um. A foto tá salva. É, né? Então tá bom. Eu vou postar lá depois. Ah, deixa eu ver aqui um exercício que vale a pena a gente resolver agora aí, ó. Esse 6 aqui é a mesma coisa que nós acabamos de fazer, tá, galera? Vocês precisam fazer. Vamos fazer esse 3 aqui, pessoal, mesmo, tá? Por enquanto. Faça um programa. Eu ia te perguntar sobre ele mesmo. Como é que eu consigo diferenciar número par de ímpar? Elânio. Como você não consegue, Elânio? Pelo resto deles? Pelo Tipo, resto, divisão por 2. entendi. Se não restar nada, é par. Exatamente. Se restar alguma coisa é ímpar. Entendeu? Captei. Então vamos tentar fazer isso aí, o 3. Faça um programa que carrega um vetor de 6 elementos numéricos inteiros. Eu quero que vocês tentem fazer com random, tá? Esse problema, sem que o usuário informe. E aí, vocês vão depois varrer esse vetor e vão dizer quantos são pares e quais são os números pares. Aí é aquele lance da string que eu acabei de brincar agora com vocês, vocês vão usar, tá? E quantos são ímpares e quais são os números ímpares. Vamos tentar resolver isso aí para a gente poder... Esse, como eu vou demorar um pouquinho mais, é possível ser o último aí do dia aí. Mas eu quero que vocês quebrem um pouquinho a mufa aí. 10 minutinhos aí. Vou recompartilhar aqui, Paulo. Até parece. Então vamos lá. Vamos fazer um programa que vai popular um vetor de 6 elementos inteiros, tá? Alguém quis falar alguma coisa aí? Eu ia falar, mas deixa pra lá. A Andréia. Vai ficar em casa quietinha, né? Então, aula até 17 horas depois, de 1 a 17. Ah, então você tá bem. Tá fazendo pós? Não, eu tô fazendo um curso com o Otávio. E... Ah, tá. O do Angular, né? Qual? Não sei. Qual que o Do Otávio de tá... ferramentas do React. Ah, React.js. Tá bom. É, porque eu tinha... Angular é outra framework também de client-side. O React, o Angular. Eu tenho tentado usar mais um Angular, que eu acho mais completo que o React e que o Vue. Mas são ferramentas que tem aí. Eu tô apanhando nesse curso. Assim, cara, tá até gravando, né? Tem muita modinha, tá? Eu sou um cara mais tradicional. Eu tô com um projeto tocando em Razor mesmo e pronto. Mas tem muita modinha também que o pessoal vai. Mas se vocês optarem ou pelo React.js ou pelo Angular e agora o Vue, são três frameworks bem consolidados já. Mas vamos lá. Entendi. Natural, Otávio, até as 5 da tarde ninguém merece. Faça um programa que carrega um vetor de 6 elementos numéricos inteiros. Eu vou usar random para isso, tá, galera? Não vou usar interação com o usuário, não. Depois a gente vai brincar um pouquinho mais aí com outros vetores, tá? Outros tamanhos de vetores. 6. E aí, ó. Vou percorrer a matriz aqui, ó. Na posição I. Vamos converter a saída do math, evidentemente, para inteiro, porque ele sempre vai me dar um número double. Isso, para forçar aqui, vou botar aqui até 100, tá? E aí eu vou imprimir o vetor na tela sem quebrar a linha, tá, pessoal? Aí uma das técnicas é a gente imprimir e colocar uma tabulação para ficar separado certinho, ok? Só para vocês verem aqui, ó, concatena aqui com o caractere de tabulação. E aí, ó, tá ali o vetor, tá com 6 elementos, 59, 31, tal. Vou rodar de novo, ó, vai mudar um pouquinho os valores. Tá aí o vetor na tela.
Então esses são os valores originais do meu vetor, tá? Aí eu tenho que fazer o seguinte. Quantos desses valores são pares? E quais são os números pares? E quantos são ímpares? E quais são os números ímpares? A gente vai fazer aquela mesma técnica que eu utilizei há pouco do conta pares, conta ímpares. E aí eu vou criar uma variável do tipo string que vai receber os números pares e uma variável do tipo string que vai receber os números ímpares. E vou aproveitar esse mesmo loop para fazer tudo isso, pessoal, para a gente não ficar sobrecarregando aí com um monte de código. Se o elemento na posição i, o resto da divisão dele por 2 for 0, então ele é par. Ele é um número par, tá? Então a variável conta pares vai ser incrementada. E eu vou armazenar na string pares o valor. E aí eu vou botar uma vírgulazinha no final, igual a gente fez do último exercício. E aí, se ele não for par, ele é ímpar. Então, conta ímpares. E armazena aqui. Então, ou seja, no mesmo loop eu gerei os números, populei o vetor, já fiz a lógica de contar ímpar e contar par. Então, ó, total de números pares, conta pares. E quais são os números pares? Aí eu vou exibir embaixo aqui. Total de números ímpares. Vamos testar? Eita, pô, ficou tudo bonito. Tem que quebrar uma linha aqui, ó. Ficou um negócio bonito. Vamos executar. Tá ali, ó. Depois do math random lá, esse asterisco 100 é porque ele vai até 100? Não, então vou multiplicar o resultado por 100. Porque o random me dá um número entre 0 e 1. 0, qualquer coisa. Eu multiplico por 100 para eu ter um número entre 0 e 99, entendeu? Captei. Captou? Ó, vamos lá. Tá aqui, ó. 6, 66, 72, dois números pares. São esses dois números. 63, 77, 95, 21 são 4 números ímpares. E quais são? Tá? Se vocês quiserem omitir aquela vírgula no final, é fazer aquele lance do substring que eu mostrei no último exercício. Faça uma cópia da string começando da posição 0 até o final dela, menos 1. Aí eu tiro o último caractere dela, tá? Mas vamos deixar assim para não... Qual a vantagem disso aqui? Imaginemos agora que eu tenha 10 números agora. Eu quero trabalhar com 10 números. Ó. Só mudei o tamanho daqui, ó, do vetor. O meu código já está preparado para ter essa mudança. Ó. Tá aí, ó. Os 10 números. E tá os valores. Ok? Pessoal, alguma dúvida aí para a gente poder fechar? Vou estar subindo esses códigos daqui a pouco para vocês, tá? Bom, galera, eu já baixei então para vocês a